Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Hoje vamos falar de um dos assuntos mais pedidos nas perguntas toda vez que eu abro caixinha no Instagram e também por e-mail, né? Se você tem acompanhado aqui o canal, nos últimos vídeos sobre chama gêmeas eu venho respondendo as perguntas que eu recebo no e-mail. Eu vou deixar o e-mail aqui para vocês, é o eusomeusol.cga@gmail.com, porque como eu não estou deixando os comentários abertos aqui nos vídeos de chama gêmeas para dar uma protegida nas energias, né? Vocês podem mandar as dúvidas de vocês que eu vou fazendo os vídeos e respondendo aqui, tá bom? E já faz um tempinho que eu tô para fazer esse vídeo sobre sexualidade na caminhada das chama gêmeas e devido à quantidade de perguntas eu resolvi fazer agora. Então eu espero que ajude aí tanto dentro quanto fora do vínculo de chama gêmeas, né? Que é algo que preocupa, digamos assim, muitas pessoas que estão nesta caminhada, porque somos humanos e a sexualidade é algo extremamente natural e chega a ser assim uma necessidade do corpo, assim como o dormir, o comer, tomar água, ir ao banheiro, é algo natural do ser humano. É claro que não temos a necessidade com a mesma frequência, né, gente? Porque senão daí já é um tipo de patologia, mas a gente não tem nada que se envergonhar quando a gente se pega questionando assim, e se essa cura, esse processo de separação levar alguns anos, como é que fica a minha sexualidade? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Eu não faço consultas de confirmação de vínculo e nem faço mais tarô terapêutico. Eu faço acompanhamentos para quem está passando por qualquer tipo de despertar de consciência, porém, neste momento, a agenda está fechada porque eu tô atendendo as pessoas que entraram aí na lista de espera no fim de agosto e assim que eu terminar, eu devo aí no fim do ano reabrir a agenda para próximos atendimentos no ano que vem, tá bom? Agradeço as mensagens, né, o interesse aí e peço um pouquinho mais de paciência para vocês, tá bom? Eu faço as consultas gravadas de florais de Bach, tem aqui o link na descrição do vídeo para quem tiver interesse, e também tem o PITA, que é o meu programa de iniciação à terapia alimentar para quem quer cuidar da saúde física, espiritual, energética, enfim, através da alimentação e das ervas, né, que é aí um dos passos bem importantes, essa depuração também do corpo físico e energético através de uma alimentação balanceada, uma alimentação de acordo com as necessidades dos nossos chakras e do nosso biotipo, né? Numa caminhada de chama gêmeas, essa é para todos, né, na verdade, mas quando nós falamos aí especificamente das chamas gêmeas por conta do processo de fusão, que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, o corpo físico também demanda cuidados e depurações, tanto quanto todo o trabalho espiritual que é feito. Então o PITA é bem bacana, e quem é membro aqui do canal dos níveis Cura, Expansão e Nutrindo Corpo e Alma tem desconto, e tem um link para vocês lá na minha comunidade com esse desconto, tá bom? Muito obrigada, vamos lá. Bom, vamos falar sobre a sexualidade primeiro fora do casal sagrado, como eles falam aqui na França. Tem muitos terapeutas que falam o casal sagrado, né? O casal das chamas gêmeas. Então, o que acontece aí fora? Muitas vezes, quando a pessoa encontra o complemento divino, ela está num outro relacionamento, ou os dois estão em outro relacionamento, né? Ou então tem aí um encontro e tem uma separação longa. E aí o tempo começa a passar e aí a gente começa a se perguntar, e aí, né, quem é divino feminino principalmente, que fica aí no aguardo do retorno do Jedi, o divino masculino, que é, se você não assistiu ainda o vídeo, eu vou deixar nos quadradinhos finais sobre a função do divino masculino e o feminino dentro de um vínculo de chama gêmeas, né? Então o divino feminino é a energia da 5D e o divino masculino da 3D. Então o natural é que o divino masculino sempre faça os movimentos para concretizar a relação aqui na 3D. Então, você que já está há um tempo na caminhada, você que é divino feminino, já deve ter experienciado tentar aí contatos com seu divino masculino, no início principalmente da dinâmica
e tentar salvar a criatura de toda forma, mandar textões, áudios de 5 minutos, aquela coisa toda, e o divino masculino simplesmente some no mapa como um agente do FBI sem deixar rastros, né? Não lê mensagem, lê e não responde, porque é como se o divino feminino tivesse ali... você não tá fazendo o combinado, né? Meio que como se o divino masculino estivesse mandando esse recado. Sou eu que faço isso. E não você. Você faz a sua parte na 5D, que é o trabalho energético, enfim, tem um vídeo todo falando sobre isso. E aí, muitas vezes, esse período de afastamento, lembrando que não adianta a gente colocar a culpa no divino masculino, do tipo, nossa, eu tô pronta já, é ele que tem as coisas dele pra fazer, é ele que tem as curas, eu estou pronta. O divino masculino, quer dizer, um é espelho do outro, né? Então, enquanto o divino masculino ainda tá longe, é porque nós temos coisas pra trabalharmos em nós também. Porque energeticamente, porque na grande maioria das vezes quem desperta é o divino feminino. Mas falando aí da polaridade consciente no início, independente de qual seja, ela é chamada o motor da relação. Então, se você tá aí, por exemplo, bravo, brava, e eu já passei por isso, né? De pensar que você tá aí fazendo as curas todas, que você é a pessoa consciente e o inconsciente lá continua mais inconsciente do que nunca, num coma sem fim, não é culpa daquela pessoa. A parte inconsciente está fazendo o papel dela, digamos assim, e ela vai despertar no momento em que os dois estiverem prontos, tá? E quanto mais a polaridade consciente faz o seu trabalho de cura, energeticamente a polaridade inconsciente também vai se curando. Então isso é uma coisa importante, porque uma das coisas que rola quando a gente fala de sexualidade é tipo assim, principalmente quando o divino masculino, que tem essa facilidade muito maior de se desprender do vínculo e passar o rodo geral, por exemplo, assim, o divino feminino, na grande maioria das vezes, tem essa dificuldade maior, digamos assim, ou então, mesmo que esteja passando o rodo, não é legal, né? Assim, não acha que é bacana, não é satisfatório. É aquela coisa que a gente faz 100% pelo ego, digamos assim. E o divino masculino também, tá? Só que o divino feminino tem consciência e, como é uma energia mais ligada a 5D e não a 3D, começa a ter dificuldade de separar esse prazer físico do preenchimento emocional, energético, espiritual do relacionamento com a chama gêmea. Então, assim... Ou tem a relação e depois bate aquele arrependimento do tipo assim, não valeu a pena, ou não é a mesma coisa, parece que dá aquela sensação de estar fazendo alguma coisa errada, né? E o divino masculino, não desperto, principalmente, como ele não está desperto, ele não sabe exatamente com a clareza do divino feminino quem é aquela pessoa, ele até sai passando o rodo geral, mas... por relatos de divinos masculinos despertos, né? Depois, que não eram despertos no início, eles têm também dificuldade de ter relações sexuais com outras pessoas. Pensam muito no divino feminino. Alguns até relatam que só conseguem ter ereções se os homens, né? Porque tem divino masculino e mulher, se pensar no divino feminino, ou ficaram um bom tempo aí sem conseguir ter ereções para ter uma relação sexual. Por conta de não entender porquê, tipo assim, no meu caso, né, imagino o divino masculino deve pensar, é bruxa, né, deve ter feito alguma mágica lá. Eu espero que não aconteça isso com ele, porque eu não quero levar essa fama sem ter feito nada, né. Mas assim, é possível, né, que eles pensem que a gente até fez alguma coisa, algum tipo de magia, digamos assim, quando na verdade é a própria energia e eles passam por um grande período de negação, e muitas vezes para o divino masculino esse período de negação é uma gandaia louca, né? Então, você imagina a pessoa ali querendo cair na gandaia de vez para esquecer o divino feminino e provar para ele mesmo que o divino feminino não significa nada para ele, porque isso sempre é parte do processo, e não conseguir ter as relações aí da forma como tinha antes, tá? Então, assim,
é uma escolha sempre, tanto do divino masculino quanto do divino feminino. Márcia, atrasa a reunião, atrasa o processo se eu continuar tendo relações com outras pessoas? Não é o fato de ter relações que eu não acredito que atrase ou adiante, eu acho que é tudo no tempo certo. Por quê? Não é o fato de ter uma relação ou várias com outras pessoas que não são os seus complementos divinos que vai energeticamente interferir só, porque quando chega no período, principalmente a parte consciente, tem isso, tem um período assim de limpeza energética dos chakras mesmo, porque daí você pode ficar ali, ó, da cãibra no dedo de ficar no Tinder ali, que ou não vai dar um match, ou se der, você vai sentir repulsa só de pensar em ter relação com outra pessoa, né? Isso faz parte. Tem esse período, principalmente para a polaridade consciente, tá? Então, assim, não é o fato de querer ou fazer, ter a relação, que é a diferença. A diferença é que se a gente ainda tenha necessidade, tem essa vontade louca de sair se relacionando com várias outras pessoas, é porque tem um trabalho ainda a ser feito. Por quê? Porque a gente ainda está vivendo muito no ego. Pra que você vai querer ter uma relação sexual com outra pessoa sem que você sabe que não vai ter o mesmo prazer que você tem com o seu divino masculino ou feminino, que você sabe que não te preenche de forma alguma, que é o famoso sexo chimpanzé, que é só ali pra ter né, chegar ali no orgasmo, acabou aquela coisa vazia, tipo, aquela cara de gol contra no final, vai te preencher? Não, né? Então quando a gente ainda tá nessa carência, digamos assim, mais física do que qualquer outra coisa, é porque nós ainda estamos vibrando mais no ego do que na alma, tá? Márcia, mas e as necessidades físicas, né? O corpinho pede, sim. E é aí que eu vou falar um pouco do Tantra, mas vou falar depois que falar da sexualidade no vínculo também, né? Então, assim, não existe uma regra do tipo vai atrasar, não vai atrasar. É bem isso, assim, o quanto você ainda tem necessidade de ter relações sexuais com outras pessoas diz o quanto, e não quer dizer que, nossa, então quer dizer que eu ainda tenho mais 2, 3 anos de cura porque eu ainda estou com vontade de ficar com outra pessoa, ou porque eu estou tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre seu. Isso é mais do divino masculino, né? Então, assim, será que se eu ficar nessa eu vou atrasar? Quanto mais você trabalha na sua expansão de consciência, nas suas curas, mesmo que você chegue, isso não sou eu que estou falando, isso são todas as pessoas que trabalham com chamas gêmeas, que estão já numa fase mais avançada, digamos assim, de uma pré-reunião, relatam a mesma coisa, né? Ou não tem a menor vontade de se relacionar com outras pessoas, chega a ter repulsa mesmo, assim, até divinos masculinos, tá? Não é falar que é só divino feminino, não. É sempre a parte consciente, né? Ou então, quando tem, né, dá ali uma escapadinha, fica com aquela cara de gol contra e aquele sentimento até de traição, não é nem traição a outra pessoa, traição parece que pelo próprio processo mesmo, sabe? Do tipo assim, nossa, achei que eu tava mais assim, consciente, achei que eu estava preenchendo a minha vida com outras coisas e aí caí nessa de novo e não estou me sentindo bem, não fez bem pra minha energia, né? E quando for assim, peça aí pros seus mentores, faça algumas meditações, principalmente pro chakra sacral, pede pra limpar a energia e tá tudo certo, né? Pra ficar se chicoteando também de forma alguma, né? Então, espero que vocês tenham entendido que não existe uma regra, mas que uma coisa é reflexo da outra. Quanto mais vontade, mais trabalho precisa ser feito ainda. E dentro do vínculo, né, como funciona a questão da sexualidade sagrada, assim, tem gente que confunde muito, mas muito mesmo, relacionamento kármico com chama gêmea, porque acha que o sexo com a chama gêmea vai ser, assim, fogos de artifício desde a primeira vez, uma coisa, assim, que vai sair que nem o exorcista, né, andando no teto, sabe, aquela coisa assim,
mais do que qualquer outro. O amor entre as chamas gêmeas não é um amor físico, não é uma paixão, é um amor entre as almas. É muito comum, inclusive, que quando é um relacionamento que não é homoafetivo entre duas mulheres, ou seja, quando tem um homem aí no relacionamento, seja dois homens ou homem e mulher, que na primeira relação, inclusive, não tem ereção. Porque o encontro energético, aquela coisa ali do reencontro, né, dos corpos, digamos assim, é tão forte que a parte física não funciona da mesma forma. E não faz a menor diferença, na verdade, as duas pessoas sentem a conexão. É muito comum isso, gente. Muito, muito comum mesmo, tá? Então, assim... Nossa, Marcia, então quer dizer que se funcionou não é minha chama gêmea? Pelo amor de Deus, gente, vocês estão apegados nesses detalhes ainda. Volta 10 casas e começa a ver desde o primeiro vídeo lá, porque não é uma coisa, né, que a gente vai ter a confirmação se é chama gêmea ou não por um motivo. São anos de autoconhecimento, de contato com a espiritualidade, ou se os mentores de alguma forma querem que essa informação chegue até você mais cedo, ela vai chegar por inúmeros outros motivos que uma noite de sexo maravilhosa ou meia boca, né? Não é assim que funciona. Então, não, a sexualidade não é uma regra isso, do todo mundo que não funciona da primeira vez é chama gêmea, ou se foi maravilhoso, nossa, então não é minha chama gêmea. Não, tô contando só porque muitas pessoas confundem relacionamento kármico por achar que a relação entre as chamas gêmeas, acho que por causa até do nome, né, chama, pensa que é o nós pega fogo cabaré 24 horas por dia. E não é um relacionamento, não é uma paixão louca, que é outra coisa que muitas pessoas confundem também. Quando eu fiz o único lote de consulta de confirmação de vínculo de chamas gêmeas, praticamente todos os áudios que eu recebia vinham, nossa, e daí eu vi a pessoa e assim, na hora eu senti uma coisa, mas é uma paixão, Márcia, uma coisa que chega a doer. Isso não é relacionamento de chama gêmea, de forma alguma, né? Essa intensidade física, essa paixão louca é um amor romântico estilo ego, né? É o que a gente vive da experiência física. E uma relação entre chamas gêmeas é uma relação de alma, né? É o amor da sua forma mais pura. Claro que tem... E assim, é engraçado porque tem chamas gêmeas que uma não é o tipo da outra de jeito nenhum. É aquela coisa assim, a vida inteira eu namorei pessoas negras, aí encontra a chama gêmea loira de olho azul. Sabe assim? Nossa, eu nunca gostei de mulher magra, sempre gostei de mulher mais fofinha. Aí vai ver a chama gêmea um pau de vira-tripa. Aí a pessoa fica... Meu Deus, mas eu não consigo explicar o que eu sinto para aquela pessoa. Tudo isso faz parte, inclusive, de quebrar desconstruir essa questão de que amor é atração física, é só atração física, né? De que amor... Não. Né? Não. Entre as chamas gêmeas é sempre algo muito mais espiritual, energético e inexplicável, né? Assim, uma coisa que... existem aí as diferenças de idade, inclusive... como eu disse, essas diferenças de a pessoa nem é meu tipo. Nossa, eu já tive namoradas muito mais bonitas do que o meu gêmeo, minha gêmea, e nem eu consigo entender por que eu... É um magnetismo, na verdade, mas que não é uma atração sexual louca, tá? Então isso é bem importante ressaltar também, porque a maior parte de confundir se é uma chama gêmea ou um relacionamento kármico é essa questão da sexualidade. A questão da sexualidade pode ser, sim, uma compatibilidade muito grande entre as chamas gêmeas, né? Porém, para algumas chamas gêmeas depende dos karmas de outras vidas ou até dos karmas individuais mesmo. Muitas curas são feitas na vida sexual ali. Então, por exemplo, se teve em alguma outra vida
questões de abuso sexual, ou nesta vida mesmo, né, na infância, alguma coisa do tipo, com certeza é com o seu gêmeo aí, o seu complemento divino, que essas curas vão ser feitas. Então, num primeiro momento, no início, pode até ter uma energia sexual meio tensa, uma coisa que parece que não, sabe, não vai, mas o mais importante, tipo, nunca é o ato sexual em si. E daí o que eu escuto muito nas consultas são as pessoas falando assim, nossa, não era aquele sexo tipo Circo de Soleil, não, aquela coisa pendurada no lustre, nada disso, assim, era tipo normal, assim, já tive outros bem melhores, mas o momento de ficar juntinho, agarradinho ali depois, aquela coisa, era uma coisa tão maravilhosa que valia muito mais do que qualquer outra coisa. E aí, com o tempo, vai ficando melhor, né? Então, faz parte dos processos de cura aí, tá? Então, assim, não achem que o sexo ser maravilhoso ou não, ou tem é um tipo de confirmação de que se a pessoa é sua chama gêmea ou não. Não é, com certeza, tá? Isso, e se a única coisa, e se a coisa é muito explosiva, muito mais possibilidade de ser um relacionamento kármico, que também tem essas características de idas e vindas, o inferno, que a pessoa sempre volta atrás de você, mas é muito diferente em muitos sentidos um relacionamento kármico e o de chama gêmea, tá? E aí, assim, o que é mais bacana nesse processo, que, assim, os meus mentores insistiram, ficaram na minha cabeça para eu estudar o Tantra, e eu comecei a ler sobre, assistir alguns vídeos sobre, e realmente, assim, é uma ferramenta maravilhosa, né? O Tantra aí trazido por Shiva, como uma ferramenta de despertar de consciência através da energia sexual sagrada, para que até as pessoas que não têm, assim, ou não tinham, né, nenhum tipo de contato com a espiritualidade de forma voluntária, tivessem a oportunidade de despertar para a sua própria espiritualidade. Então, o Tantra é maravilhoso para fazer, inclusive, aí, o despertar da energia da nossa Kundalini. E a Kundalini, eu não vou me aprofundar aqui, porque realmente, assim, é um assunto que dá um curso inteiro, né? Tanto não é a minha especialidade, eu vou falar aqui do Tantra como ferramenta mesmo para trabalhar a energia sexual dentro e fora do vínculo. E é muito bacana para quando nós não estamos nos relacionando com o nosso gêmeo, para não só suprir a nossa necessidade física, como também para manter uma conexão energética saudável com o nosso gêmeo na 5D, tá? Então, nós não pega fogo cabaré na 3D, mas nós pega na 5D, né? Então, fica tudo certo. Então, o Tantra é bem bacana, assim, ler, estudar. Se tiver a oportunidade de fazer alguns cursos sobre o assunto, tem a Carol Teixeira, que tem cursos sobre Tantra, enfim, e muitos outros. Tem a massagem tântrica, que tem algumas pessoas que eu conheço que estão fazendo, e que está sendo maravilhoso, chama gêmeas, né, inclusive, que estão fazendo, e tem sido, assim, maravilhoso o resultado. E, assim, fora do vínculo, e o Tantra você pode praticar sozinho ou com o seu parceiro, com o seu complemento divino, né? Não vai aí sair praticando Tantra, passando o rodo através do Tantra, porque daí sim você vai começar a misturar a sua energia mais sagrada realmente. Então, não recomendo, de verdade. Cada um faz o que quer, mas não é pra isso, né? O Tantra é pra trabalhar a energia da sexualidade sagrada. E quando a gente sai aí fazendo esse sexo chimpanzé só pra ter um orgasmo e suprir a carência física, a gente não tá falando de sexualidade sagrada, né? A gente tá falando muitas vezes, para quem tem aí vícios até sexuais, de promiscuidade, e aí a gente atrai energias extremamente negativas, inclusive de obsessores que se alimentam, digamos assim, dessa energia sexual das pessoas durante o ato sexual. Então, aí vai da responsabilidade de cada um em relação à própria energia, independente de estar ou não numa dinâmica de chama gêmea, né? Então, o Tantra é preciso, sim, estudar,
sobre o assunto para entender. Se você nunca ouviu falar sobre Kundalini e tal, é uma energia extremamente forte. É bacana estudar e saber como usar essa energia da Kundalini e, por exemplo, assim, estudar bastante os exercícios do Tantra antes de começar a praticar, para realmente, assim, e eu recomendo também fazer meditações para os chakras, meditações da Kundalini, que você pratique a sensação da energia entre os chakras, né? Então, assim, tem algumas meditações da Kundalini que você treina a respiração, inclusive, para trazer a energia do chakra básico da Kundalini e sentir aquela energia subindo para todos os seus outros chakras. Então é bacana trabalhar isso bastante, se você não tem o costume, está começando agora, né, em toda essa questão de meditação, energias e tal, treinar, sentir essa energia antes de começar a praticar o Tantra para despertar de Kundalini. Por quê? É uma energia extremamente forte e tem pessoas que já querem pular logo de cara pro Tantra, porque assim, opa, eu quero ali ter um orgasmo sagrado, né? Vamos ali, eu quero ir logo pra parte boa. E aí pode ter um despertar de Kundalini durante o exercício, né, gente? O exercício é uma masturbação, né? Tipo, vamos falar assim, nossa, que exercício será que é esse do Tantra, né? É uma masturbação e sozinho ou junto. E daí junto tem várias áreas do corpo a serem exploradas dentro ali, durante a relação entre o casal, e a mesma coisa sozinho, né? Só que aí a relação entre duas pessoas continua daquela forma que a gente já sabe, e sozinho aí é uma masturbação realmente. Então, assim, e no caso das chamas gêmeas, claro que a gente sempre pensa, se conecta com a energia do nosso gêmeo, né? Então, por isso que a gente é um tchê astral. Maravilhoso, né? Então, assim, e aí você faz essa troca dessa energia sexual, mesmo porque as chamas gêmeas dividem a energia dos chakras com o seu gêmeo, né? Isso mantém uma troca energética saudável. Márcia, mas e se eu tô na fase de cortar energeticamente e tal? Não se preocupem com isso, quem faz isso é a própria espiritualidade, é a fonte, é aquela terceira energia. Lembra que eu expliquei no outro vídeo, né? Então não é a gente que tem que se preocupar. Nossa, agora segura a energia. A gente não tem esse poder todo, né? Então, assim, trabalhem bastante esse exercício, né? De sentir, por exemplo, eu levo a energia do chakra básico ali, e nas meditações para Kundalini, tem aí, principalmente no canal Quinta Dimensão, tem muitas meditações para Kundalini, e eu recomendo fazer sempre de manhã, porque fazer meditação da Kundalini à noite, ou fazer, por exemplo, exercícios do Tantra que desperta a Kundalini à noite, você não dorme depois, porque dá uma energia muito grande. Então é muito bacana, por exemplo, pro começo do dia, você fazer tanto a meditação ou o exercício do Tantra, que dá uma disposição muito maior pro dia a dia, né? E aí sentir essa energia realmente. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a sugestão de 2 livros, um em português, né, e tem vários, né, gente? Vocês podem, como eu falei, fiquem à vontade para procurar a forma que vocês acharem melhor para estudar o Tantra. Eu vou deixar 2 sugestões aqui, e uma em inglês, que inclusive quem tem aquele Kindle, o Kindle Unlimited, né, que você lê quantos livros você quiser durante o mês e paga uma taxa só. Eu tenho isso porque eu adoro ir ouvindo, na verdade, né? Eu já mostrei pra vocês, né? Já falei disso no outro vídeo. Eu coloco a Alexa lá pra ler pra mim, né? Então tudo vira audiobook. E eu otimizo os processos de cura. Enquanto eu ancoro o chakra básico correndo na esteira, eu me conecto a 5D ouvindo os livros. Então eu vou deixar aqui pra vocês a sugestão desse livro em inglês, para quem eu sei que tem bastante gente que me segue que entende bem inglês, que é um livro assim que eu achei bem fácil de entender, assim, bem direto, e fala dos exercícios tanto juntos quanto separados, né, do Tantra. E assim, quando você já está se relacionando com o seu gêmeo, o Tantra é maravilhoso. Ou inclusive se você está aí nesses processos de
de retrabalho, digamos assim, tendo encontros para reunião, né? Porque quando vai... não necessariamente a reunião é aquela coisa assim, então... estamos juntos e já vou para sua casa. Não, você começou a se relacionar de novo com o seu gêmeo, é muito bacana de você começar a praticar esse tantrismo aí juntos, né? E aí você pode levar isso, não necessariamente se a pessoa não tem nenhuma abertura para a parte espiritual, digamos assim, ou tá começando naquele momento, você não quer dar uma assustada, você vai falando pra pessoa, olha, eu tô aprendendo umas coisas e tal, você quer fazer? Vamos fazer junto, né? O Tantra dá uma pimentada no relacionamento, com certeza, né? E para quem não está com o gêmeo, você faz separadamente, vocês podem ter certeza, gente, que nunca mais vocês vão querer botar a mão nesse Tinder. Porque assim, não tem ser humano, não tem Bradley Cooper no mundo, assim, que, a não ser que seja o seu gêmeo, que não é o meu caso, eu acho que de ninguém que assiste aqui, assim, o orgasmo tântrico é outro nível. Você não tem de verdade nenhuma vontade de pegar ninguém mais, porque não precisa. Simplesmente não precisa. Assim, por motivos sexuais não precisa. E se você tá querendo pegar outra pessoa pra poder andar de mãozinha dada, pra ficar agarradinha, essas coisas todas, é uma questão de carência que precisa ser trabalhado, a questão da dependência afetiva, né, de não conseguir estar bem na sua própria companhia, né? Então, assim, eu recomendo e muito, tá? Então, assim, eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, me mandem e-mail. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho, já que esse é um tema, assim, muito pedido, muito falado. E eu acho que é importante a gente falar com a maior naturalidade do mundo sobre a nossa sexualidade. Inclusive, se você tem muitas travas, né? Porque o Tantra, você, quando vai praticar sozinho, você pode usar os 10 vibradores que Deus deu, né? Ou você pode comprar aí brinquedinhos, digamos assim, para estimulação da zona sexual, principalmente para as mulheres, né? Do órgão sexual. Inclusive, a massagem tântrica, muitas pessoas usam vibradores e tal. Então, assim, se você é uma pessoa que, por exemplo, só de estar ouvindo esse vídeo, os cabelos já tá em pé, assim, falando, meu Deus do céu! Porque a gente tá falando aqui de sexualidade sagrada, tá? A gente não tá falando de pornografia, a gente não tá falando de... Não vou falar, senão vai que o YouTube corte, né? A palavra que veio aqui na minha cabeça. A gente não tá falando de sacanagem, não, a gente tá falando de espiritualidade sagrada, da nossa energia sexual, que é a energia mais poderosa do nosso corpo, e a energia da criação, a energia que cria abundância. Se a gente tem essa energia reprimida, essa sexualidade ali, tipo, eu tenho muita vergonha, eu tenho muita dificuldade de lidar com a minha sexualidade, nossa, só de pensar eu já me sinto assim uma pecadora, né? Sabe, se você tem muitos bloqueios em relação à sua própria sexualidade e a sua sexualidade com o seu complemento divino, isso já é um sinal de que tem questões provavelmente kármicas, né, para serem trabalhadas nessa encarnação, né? Então, assim, nada melhor do que utilizar essas ferramentas, assim como tem questões da nossa criança interior, de abandono, de rejeição, de padrões de dependência, de bloqueio de prosperidade, tudo tem essa questão sexual também. E que para a espiritualidade é tão importante quanto que você cure e resolva isso, porque a fusão, que é o principal objetivo das chamas gêmeas, ela é feita através do sexo sagrado. E não podem existir bloqueios, feridas abertas, problemas mal resolvidos na sua sexualidade numa caminhada de chama gêmea, né? Porque para a espiritualidade o sexo não é pecado, o sexo sagrado não é pecado, pelo contrário, a sexualidade sagrada é uma ferramenta de despertar de consciência. Quando a Kundalini sobe e passa aqui pelo terceiro olho, é sucesso. Ela abre o terceiro olho, que vocês não acreditam. Depois do primeiro exercício de tântrico, né, de despertar de Kundalini,
o meu terceiro olho ficou uns 3 dias latejando, assim. E eu tô fazendo, né, o processo de cura prânica, que eu já comentei com vocês, e no outro dia a gente não pode nem fazer o nosso trabalhinho tântrico sem a espiritualidade dedar, gente, né? Porque no outro dia a terapeuta me falou: nossa, Márcia, eu não sei o que você fez, mas todos os seus chakras estavam super limpos, alinhados, e o terceiro olho deste tamanho. Ou seja, pensa numa Kundalini que, né, ó, ela fez a cobra subir com sucesso, né? Subiu, limpou todos os chakras, porque onde a Kundalini vai passando, ela vai limpando e alinhando os chakras, e despertou não, né? Porque eu já tenho o terceiro olho aberto, mas assim, escancarou o meu terceiro olho a ponto de eu ficar tonta nas consultas que eu tava fazendo, de ficar latejando de tão forte que tava a energia, e eu ficava ali, né, fazendo inalação com lavanda e tomando alguns chás para dar uma segurada na energia do terceiro olho. Então, assim, você tem dificuldade de manter os chakras alinhados e tal, tá aí mais uma, né, para você ver o quanto que, assim, de pecaminoso não tem nada, muito pelo contrário, é uma ferramenta realmente de trabalhar a sua energia, de despertar, abrir essa consciência, o terceiro olho, se conectar com a espiritualidade, porque ela sai pelo 7º chakra, né? Então, assim, é maravilhoso, tá? Recomendo de verdade. A parte física acaba sendo, assim, 1/4 de todo o trabalho energético que o Tantra e o despertar da Kundalini fazem aí para nossa caminhada evolutiva de alma, tá joia? E o quanto é importante estar bem resolvido com a nossa sexualidade e a energia sexual de forma sagrada, espiritual, e não, assim, suja, enfim, assim, tão preconceituosa, né, que a gente infelizmente é levado a acreditar durante boa parte da nossa vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.